E aí, até 9h05 a gente aguarda o pessoal conectar, né? Vitória Bender conectando, bom dia. Então a gente já coloquei a nossa gravação a iniciar. Essa nossa aula de hoje, assim como todas as demais, né? É gravada e a gravação fica disponível para vocês ali no Classroom, na barra Atividades. Ali vocês podem procurar pelo tópico Vídeo das aulas ao vivo e ali estão presentes todas as aulas até a aula anterior, né? Então, a aula 1, 2, 3, a revisão da aula 1 a 3, a aula 4, os vídeos já estão todos ali nesse tópico, né? Dentro do Classroom. Na barra atividade do Classroom também vocês encontram um tópico chamado Slides das aulas. Então, todos os slides que são utilizados durante as aulas, depois são disponibilizados para vocês na barra atividades nesse tópico. Já está lá o slide da aula 1, 2, 3, o slide da revisão da aula 1 a 3 e o slide da aula 4. Então, esse material de hoje também vai estar ali depois para vocês, né? A gravação, depois de convertido o vídeo, vai estar lá, a aula 5, e os slides também logo a seguir, né? Depois da gente tratar desse conteúdo, ainda durante o intervalo eu já ponho, né? Aí no Classroom para vocês, tá? Os materiais estão sempre disponíveis. No início de cada aula, como já é de costume, a gente relembra o calendário, e eu sempre reforço, né, que a gente precisa insistir no calendário, nos prazos, por quê? Embora isso seja evidenciado no nosso contrato pedagógico no primeiro dia, né? Sempre no primeiro dia a gente tem lá 1 hora, 1 hora e meia, né? De explicações, detalhes de tudo como vai acontecer na disciplina. Mesmo tendo todo esse detalhamento, o vídeo fica gravado, depois fica disponível ali na barra atividade, né, um tópico chamado contrato pedagógico. Mesmo tendo o vídeo, tendo os slides, né? Tendo o calendário, mesmo assim, né, tem sempre um percentual ali, 2, 3%, que vão deixando passar as avaliativas, não, por algum motivo acabam não fazendo, né? E aí depois reprovam, né? Chega na média final lá, não atinge a média final. Por quê? Não fez aquilo que foi combinado, né? Então, para evitar isso, no início de cada uma das aulas, eu sempre falo de novo do calendário. Quem já fez a disciplina anterior lembra disso, né? No início de cada aula eu sempre relembrava o calendário. Quem já fez outras disciplinas além da anterior, né? Comigo, eu sempre relembro o calendário, tá? Justamente para ninguém esquecer. Mesmo assim acontece, né? Aí, claro, a individualidade de cada um, né? Responsabilidade de cada um, saber por que fez, por que não fez, né? Mas, vamos relembrar. No dia 29/6, a gente fez o contrato pedagógico, depois do contrato pedagógico, a aula 1, no dia 1/7, a aula 2, no dia 6/7, a aula 3. Nessa primeira parte da disciplina, nesse conjunto de 3 aulas, vocês têm a atividade avaliativa 1 no Moodle para fazer, né? Então, esse conteúdo inicial corresponde ao conteúdo das questões avaliativa 1, que tem prazo. Onde está o prazo da atividade avaliativa 1? O prazo dela no guia do aluno. Isso foi combinado, né? Demonstrado lá no vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu o guia do aluno, mostrou os prazos, a data que termina, o horário que fecha, para fazer a atividade avaliativa 1, tá? Estava lá no guia do aluno, tinha que ter feito para ganhar os 2 pontos, né, da avaliativa 1. Além disso, tivemos no dia 8/7 uma revisão, né, dessa primeira parte da disciplina, aula 1 a 3. Agora, essa semana, no dia 13, a gente já começou a segunda parte da disciplina. Dia 13 a gente teve aula 4, dia 15 a gente teve aula 5, dia 15 a gente vai ter, né, ainda, né, o conteúdo de hoje, aula 5, dia 20, semana que vem, vamos ter a aula 6. Essa segunda parte do conteúdo, aula 4, 5 e 6, corresponde ao conteúdo que vocês precisam para fazer a avaliativa 2. Vale 2 pontos, ela tem um prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno, né? Tem lá a data e o horário que encerra. Vocês têm que sempre, né, seguir as orientações do guia do aluno. O guia do aluno está lá no Moodle, né? Isso aí foi demonstrado desde o primeiro dia de aula.
Não percam, né? São mais 2 pontos. Somadas as duas avaliativas do Moodle, vai dar 4, né? No dia 22/7, nós temos uma revisão dessa segunda metade da disciplina, aula 4, 5 e 6. Vocês têm o trabalho disciplinar, né, para fechar os 10 pontos da N1, tá? O trabalho disciplinar vale 6 pontos. Vocês fazem e entregam no Classroom, conforme foi demonstrado e combinado no vídeo do contrato pedagógico. Quem não viu, não assistiu, não lembra, né? Reveja o vídeo do contrato pedagógico, foi gravado, está disponível na aba Atividades do Classroom, no tópico chamado Contrato Pedagógico. Está lá o vídeo, né? Para quem, de repente, não assistiu na totalidade, ou né, não lembra mais, está lá demonstradinho, bonitinho, né? Como é que vocês vão abrir o arquivo, fazer a edição dele, para fazer o envio depois, tá? Envio do trabalho até o dia 24/7, certo? Ah, eu quero enviar no dia 21, 22, tranquilo, não precisa esperar o dia 24, né? Pode enviar alguns dias antes sem problema nenhum, tá? Então fecham aí os 10 pontos, 4 das avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar, 10 pontos na N1. No dia 27/7, a gente tem a nossa revisão final, para nos prepararmos para a prova do dia 29. Dia 29 ocorre apenas a prova, né? Dia 29 não tem conexão ao vivo, 29 ocorre apenas a prova. Repito porque sempre tem quem pergunte, né? O pessoal faz a prova e depois pergunta se vai ter conteúdo. Não, o conteúdo já terminou, né? A gente já fez revisão, inclusive, né? Estamos só fechando a disciplina com a prova final da N2, tá? Então, no dia 29, ocorre apenas a prova final no Moodle. Não tem aula ao vivo. O fechamento da disciplina é a nota da N2 que vocês vão obter através dessa prova. Um pouquinho antes das 9 horas da manhã, no dia 29/7, são postadas as instruções de prova para vocês no Classroom, tá? Então, vão estar ali as instruções, o código da prova, vão ler as instruções, copiar o código. Às 9 horas em ponto, vocês vão acessar o Moodle, disciplina de gestão da qualidade, vão clicar lá na prova, conforme foi demonstrado no vídeo de contrato pedagógico, ela vai solicitar o código, inserem um código, aí fazem a prova. 10 questões, né? Vale 10 pontos, 1 ponto por cada questão. Ao final, salvar e enviar. E aí já podemos, né, saber qual foi a média final, né? Vai ter a nota da N1, vai ter a nota da N2. Então a média é N1 mais N2 dividido por 2. Ficou com 10 na N1, 10 na N2, soma dá 20. Divide por 2, 10. Média final, 10. Se somou N1, N2 e dividiu por 2, deu menos que 6, a média mínima da aprovação é 6. Se deu menos que 6, vai ter que fazer a prova de substituição, né? Que acontece no Moodle, no dia 14/8, às 9 horas da manhã, vocês já podem acessar e fazer a prova. Tá? Então, a prova do Moodle de substituição é às 9 horas. Vocês acessam às 14 horas e fazem essa prova. Ela não tem código, é só entrar, clicar lá na prova de substituição, fazer as 10 questões, né, da prova, certo? Ao final, ela vai dar a nota de vocês e substitui a menor nota que ficaram entre a N1 e N2, certo? Muito bem. Esse é o nosso calendário, né? A gente já falou sobre ele em todas as aulas anteriores, a gente já falou sobre ele no nosso contrato pedagógico, detalhadamente. Inclusive, recomendo, né? Novamente, se alguém não assistiu, não lembra, como é que funciona essa disciplina, como é que funciona o processo avaliativo, como é que faço para entregar o trabalho, onde eu acho o trabalho, como é que eu faço as avaliativas no Moodle, está tudo explicado no contrato pedagógico, que foi o nosso primeiro dia de aula. E esse conteúdo, esse vídeo, né, está disponível ali no Classroom, na barra atividades, desde o dia 29. Tá? Às vezes a gente, mesmo tendo todas as informações, né, pode ter surgido alguma dúvida nova, né, das últimas aulas até essa, né? Então fiquem abertos para perguntas e dúvidas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu. Ô, só eu não tô conseguindo fazer o trabalho, porque cada vez que eu vou acessar, o meu Word precisa comprar, e eu não tô conseguindo fazer o trabalho, porque não dá para editar. Meu notebook trava, assim, de um modo que eu não consigo digitar nada.
Dá uma olhadinha no vídeo do contrato pedagógico, porque tu não precisa do Word para fazer ele. O trabalho já está dentro do Classroom no formato Google Docs. É só seguir o passo a passo lá do vídeo do contrato pedagógico. Dá uma olhadinha nele. Tem que abrir o trabalho ali no Classroom, editar ali mesmo e fazer a entrega por ali. Não precisa do Word. Tá? Ah, então tá bom. Porque estão dizendo que agora tem que comprar. O meu vem instalado todos esses aplicativos, mas tá dizendo que tem que Sim, comprar sim. agora. Sim, dá uma olhadinha no contrato pedagógico. A gente mostrou lá, não precisa do Word, né? Faz direto no Classroom. Tá Tá? bom, obrigada. Nada. Inclusive é uma medida que a gente toma porque nem sempre nem sempre todos têm, né, o Word ou o LibreOffice, né? O LibreOffice é uma outra opção do Word, né, para ter no computador, ele é gratuito. Mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem, né, o Word. Sim. Por isso que a gente já faz direto ali no Classroom, quem não precisa, né? Ele está Ah, direto então dentro tá do... bom. Eu já tava ficando desesperada, achando que eu ia ter que fazer alguma coisa para poder entregar o trabalho. Não, agora PowerPoint, Word, tudo tem que pagar. Isso, é. Mas aí fica tranquila. Olha, dá uma olhadinha no contrato pedagógico, tu vai ver que não precisa do Word, vai fazer direto dentro do Classroom. Tá Tá? bom, muito obrigada. Nada. Legal a pergunta da Vitória, né? Que é uma coisa que a gente demonstrou e combinou lá no contrato pedagógico. E é importante reforçar isso, né? Ah, eu não tenho Word, né? Eu não tenho. Então, ali no Google Docs, né? Google Documentos, a gente faz isso diretamente pela internet e não tem a necessidade de ter programa pago, né? Bem tranquilo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Ninguém mais tem dúvidas por enquanto, né? Então vamos indo adiante. Depois, na semana que vem, né, de novo, a gente vai falar desse contrato pedagógico, né, do calendário, né? Relembrando todos esses detalhes, né? Já peço perdão de antemão, né, para todos que ouvem sempre, mas é importante, né? Importante, podem surgir dúvidas novas e podem também, né, alguém não ter visto nenhuma das aulas anteriores, né? Esperamos que não aconteça, né? Mas pode acontecer. Nosso conteúdo da aula de hoje, aula 5, é a certificação, né? Nas aulas anteriores a gente fez já, né, a introdução lá com a aula 1, né, todos aqueles conceitos, depois a gente foi evoluindo, né, na aula 2, 3, até chegar às ferramentas na aula passada. A gente já viu a existência, né, dos modelos de gestão da qualidade, certificáveis e não certificáveis, né. A gente viu que nos certificáveis tem um processo, né, de certificação que obedece a requisitos de acordo com cada tipo de norma. Cada norma vai ter os seus requisitos. A gente vai olhar então hoje, né, essa certificação de gestão da qualidade, tomando como base as normas mais, né, conhecidas, que são as ISO, tá, as normas ISO. Então, no processo de certificação da qualidade, tomando, por exemplo, aí as normas ISO, né, ISO 9000, nós temos três partes envolvidas. Nós temos os chamados organismos acreditadores, os organismos certificadores e as empresas. Aqui no Brasil, né, o organismo acreditador é o Inmetro, ou seja, ele que autoriza, ele acredita, né, dá crédito, né, a determinados organismos certificadores. Esses certificadores são acreditados pelo Inmetro, né, são autorizados pelo Inmetro, é que podem certificar as empresas no Brasil. Tá? Então, tem uma autorização para certificadores, e esses certificadores é que vão atestar a qualidade das empresas, né, naquela determinada norma. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns organismos certificadores que são acreditados pelo Inmetro, como a ABS, BVQI, DNV, LODES, SGS. Algumas das mais conhecidas, mas tem outros também, tá? Mas essas aqui são as mais conhecidas, entre outros. Essas empresas são certificadoras
são contratados, né, pelas empresas que querem, então, se certificar numa determinada norma. Então, claro, há um custo, né, eu vou contratar essa empresa, né, eu vou fazer toda a implantação do sistema de gestão da qualidade, e essa empresa vai fazer as auditorias, né, e ao final ela vai me dar um certificado com o selo dela, né, determinando, ó, esta empresa cumpre os requisitos, foi certificada, assim, assim, assim. Claro, só tem validade um certificado que é de uma empresa acreditada pelo Inmetro, né? Então, há uma relação entre esses três elementos, tá? Organismo acreditador, no Brasil, o Inmetro. Organismos certificadores são acreditados pelo Inmetro. E as empresas são as que buscam, né, a certificação e arcam, claro, com os custos envolvidos com isso. Bom, quanto à certificação, né? Tomando aí a ISO 9001 como exemplo, a base, tá, da ISO 9001 é a versão 2000. Depois da versão 2000, tiveram alguns acréscimos, né, na certificação da ISO 9000, mas sem alterar a base, né, da 9001-2000. Então, algumas pequenas alterações sem alterar os fundamentos. Tá? Foram acréscimos feitos depois, em 2008, 2015. Por isso a gente toma a ISO 9001-2000 como base inicial. Essa norma, né, 9001, ela agregou as normas 9002 e 9003, porque antes tinha certificações separadas, né? Tinha certificação 9001, certificação 9002, certificação 9003. Mas elas pararam de ser publicadas, tá, a partir da revisão 2000. E foram integradas, né, dentro da nova ISO 9001. Tá? Então, para isso, né, claro, existe um momento de transição. Tinham empresas que tinham certificação na 9001, na 9002, na 9003, então elas tiveram um período, né, de adaptação para receberem, né, a certificação integrada aí, né, 9001, tá? Quanto à terminologia, como teve essa alteração, né, então mudou as formas de tratar alguns termos, tá? A cadeia fornecedor, organização, cliente, ficou melhor identificada na nomenclatura. Antes se utilizavam termos como subcontratado, né, e alguns outros termos. E aí se adequou, né, à nossa legislação e aos termos de gestão utilizados no Brasil. Às vezes alguns termos da norma, né, internacional traduzidos não condiziam exatamente, né, com a terminologia utilizada na gestão aqui do Brasil, né, ou na nossa legislação. Um exemplo é o subcontratado, né? O subcontratado seria o fornecedor, né? E aí foi adequado esses termos, tá? Então, muitas alterações que vieram depois da versão 2000, né, são de terminologia ou algum acréscimo, né, de algum tópico, algum item antes não previsto, né? Então, não há uma alteração estrutural fundamental, né? Há sempre algum acréscimo ou alguma terminologia, um texto que foi, né, alterado em termos de melhor entendimento. Tá? Bom, claro, como uma norma da qualidade, né, um requisito importantíssimo é a questão da melhoria contínua, né? Então, claro que a norma, dentro do sistema de gestão da qualidade, né, requer o processo de melhoria contínua na estrutura de gestão da qualidade da empresa. Né? A empresa precisa implementar essa melhoria contínua, demonstrar como ela ocorre, né, para receber a certificação 9001. Com relação à interação dos processos, a mesma coisa, né? A empresa deve descrever todos os seus processos, sem exceção, demonstrando como eles interagem. Tá? Em geral, né, um mecanismo de demonstração, né, dessa política são as instruções de trabalho, os procedimentos operacionais, as chamadas normativas, né, ou normas de proceder, que determinam, né, o passo a passo de como as coisas são realizadas. Interessante que muitas empresas, né, acrescentam, né, nessa norma que muitas vezes, né, é textual, a norma, a instrução, o procedimento, que é mais textual, acrescentam o fluxograma como uma ferramenta, né, demonstrativa de como funciona aquele fluxo daquele processo. Tá? E é claro, né,
aqui a norma determina esses elementos, né, sem esquecermos, né, de tudo aquilo que já foi dito antes, né? Então, a empresa tem que descrever todos os seus processos, documentar. Obviamente, ela deve treinar as pessoas, né, na realização daqueles processos. Então, foi feita uma atualização no processo, numa instrução, num procedimento, numa norma, numa normativa. Então, a empresa precisa chamar as pessoas envolvidas naquele processo e treinar de fato as pessoas, né? Então, isso é treinar, isso é desenvolver, isso faz parte de um requisito, né, de uma boa gestão da qualidade. Aquele elemento, né, que normalmente é utilizado nas empresas. Olha, pessoal, tem um novo procedimento, uma nova norma, está lá, bem molhada, né? Um comunicado, né, um e-mail, alguma coisa assim, né? Isso não é qualidade, nem de perto, né? Isso é só para cumprir, né, com uma tarefa. Tá lá, olhem, né? Bom, isso não chega nem perto do que é qualidade, né? A qualidade realmente precisa da participação das pessoas. Tem que olhar no olho, interagir, né, ouvir as dúvidas e as perguntas, né? Daí surgem, inclusive, melhorias. Isso é uma gestão da qualidade, né? Agora, né, somente foi atualizado, olhem lá, isso não será nunca qualidade, tá? E aí, em termos de norma, inclusive, a empresa precisa registrar esses treinamentos, tá? Quando uma empresa é certificada na ISO 9001 e é sabido que ela precisa registrar os seus processos e é sabido que cada alteração do processo, né, as pessoas precisam ser treinadas, a auditoria, quando vai fazer, né, uma verificação na empresa, ela vai olhar os procedimentos, vai olhar se houve uma nova revisão de cada procedimento e vai procurar identificar quais são as pessoas envolvidas naquele processo e vai pedir os registros de treinamento. Onde é que foi feita essa reunião de treinamento? Quantas horas durou esse treinamento? Né? E depois vai perguntar para as pessoas, né, se elas receberam esse treinamento, quanto tempo foi esse treinamento, o que ela aprendeu nesse treinamento. Então, às vezes, as auditorias chegam a essa situação, né, justamente para atestar que a empresa está cumprindo com os requisitos, tá? Porque o organismo acreditador, né, deu autorização a essa certificadora para ela determinar se a empresa cumpre ou não com o requisito. E é ela que vai dizer se a empresa continua com aquele certificado da qualidade ou ela retira o certificado. Ou se ela está fazendo a primeira certificação, se ela dá o certificado ou não. Né? Se essa empresa está fazendo as coisas conforme mandam, né, as normas daquele sistema de gestão da qualidade. Tá? Isso é importantíssimo, né? Porque isso vai atestar para o mundo, né, para outras empresas, né, para a sociedade, para o mercado consumidor, né, que essa empresa tem e cumpre com os requisitos de determinada norma. Tá? Outro elemento importante aí na revisão 2000, né, é a questão da satisfação do cliente. Tá? Então, ela coloca aí a necessidade com foco no cliente e a monitorização da satisfação do cliente, né, como um meio de avaliação de desempenho do próprio sistema de gestão da qualidade. Então, sempre foi, né, presente na gestão da qualidade o elemento da satisfação do cliente. Sempre teve lá como indicador, mas agora, né, como uma avaliação de desempenho do próprio sistema. Tá? Se há uma indicação de insatisfação, significa que o próprio sistema de gestão da qualidade da empresa não está funcionando adequadamente. Não é só um indicador que precisa ser ajustado, mas existe uma correlação, né, de fatores entre diversos processos que estão levando a essa situação. Então, é o sistema como um todo que precisa ser analisado. Né? Isso foi uma coisa que a norma da versão 2000 trouxe. E, claro, a comunicação interna, né, que é um processo de comunicação visando aí a manutenção das informações do sistema de gestão da qualidade de uma forma eficaz, com todas as equipes, todos os processos de cada área, setor, departamento, célula de trabalho, todo mundo. Todos precisam receber, né, a comunicação de como funciona, os treinamentos, o desenvolvimento. Tá? Alguns princípios que vão nortear, então, né, a norma. Ela tem
8 princípios fundamentais, norma 9001, tá? Então, o primeiro deles é a organização focada no cliente, como um objetivo da norma, né? A questão da liderança, a participação, né, da gestão, não só do nível estratégico, mas as gestores de nível tático e operacional, mas como já estabelecido nas aulas anteriores, né, sem o apoio da liderança estratégica, né, a gente pode ter um problema na implantação. O envolvimento das pessoas, né, então por isso a importância de formar equipes, treinar, desenvolver as pessoas, porque serão os indivíduos, né, que vão aplicar aqueles princípios da qualidade, as normas, os processos, né? Então, as pessoas estão envolvidas nisso. A abordagem de processo, uma visão de processo, todos os processos importam, todos os processos estão interrelacionados, né? Cada processo precisa estar documentado, cada processo precisa ter seus indicadores e precisa ser acompanhado, monitorado e avaliado, né? Então, uma abordagem de processo. Uma abordagem sistêmica da gestão, sem visões isoladas ou análise de pontos, né, separado do todo, né, uma visão geral, que impacto, né, aquele problema, aquela situação, aquela má qualidade, né, num determinado setor, área, né, causa nos demais, e resolvido o problema numa determinada área, setor, né, quais as áreas correlatas que poderiam estar levando, né, ou se somando a esse problema, que a gente precisa ter uma visão mais abrangente. O princípio da melhoria contínua, né, então sair sempre de um nível anterior para um nível posterior melhorado, abordagem baseada em fatos para tomada de decisão, a importância lá dos indicadores, o uso das ferramentas da qualidade, né, para analisar fatos e dados, né, nunca tomar decisões por opiniões, né, mas baseado em, né, elementos fáticos. E o 8, né, relação mutuamente benéfica com os fornecedores. Então, a norma traz, né, para dentro, né, dos requisitos essa relação com os fornecedores, que fazem parte da cadeia produtiva, né? Então, o fornecedor não é um elemento estranho à organização, do qual ela pode ser predatória, né? Exige o máximo, né, de desconto, por exemplo, né, na compra das matérias-primas, e termino com o meu fornecedor, né? Aí eu vou para o próximo, porque o outro não conseguiu aguentar, né? E acabou falindo, quebrando, né? Porque a empresa queria, né, ter o ganho máximo. Essa relação benéfica significa um ganha-ganha, né? Então é bom para mim, é bom para o meu fornecedor. Eu preciso desse fornecedor bem, porque ele que garante a qualidade, né, das minhas matérias-primas, né, dos meus dados, das minhas informações, né, para que eu possa ter um bom processamento e atender os meus clientes. Então, essa relação precisa ser muito bem alimentada, né, muito bem afinada, tá? Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, senhor. Legal. O Eduardo mandou um tranquilo no chat também. Muito bem, vamos indo adiante. Qualquer dúvida, pergunta que for surgindo, participem, tá, pessoal? Pelo chat ou ao vivo, habilitando o microfone de vocês. É sempre importante, sempre bem-vindo aí a participação, tá? Bom, a implantação e a certificação, né, são duas fases importantes. A gente já viu na aula anterior, né, essas fases de implementação, né, aquelas 10 fases da implementação de um sistema de gestão da qualidade, né, aquelas fases comuns. Mas a certificação é um processo de avaliação. A empresa vai ser avaliada pelo organismo certificador em relação ao seu sistema da qualidade, tá? Com base em quais critérios? Os critérios da norma, tá?
em que a empresa está buscando a certificação. A norma mais conhecida, né, que a grande maioria das empresas certificadas no Brasil tem, é a série ISO 9000, né, porque ela atesta ali requisitos, né, de qualidade para processo e para produto. Então, boa parte das empresas que têm algum tipo de certificação geralmente tem a 9001, tá? E claro, também nós temos aí um prêmio, né, nacional da qualidade, que busca estimular as empresas, né, a desenvolver esses processos de qualidade. Então, as empresas que apresentam os melhores resultados de qualidade, elas podem participar, né, do PNQ, concorrer a essa premiação, né, que é um outro elemento interessante que a empresa pode utilizar, né, para testar no mercado, que além de ela ser uma empresa certificada, ela está entre as melhores, né, que aplicam os requisitos da qualidade naquela determinada norma, tá? Então, a certificação é conduzida pelo organismo certificador, tá? O que vai ser essa certificação exatamente, né? É quase como um diploma, né? É um certificado, né? Então, ela é uma declaração que vai ser emitida por esse organismo, né? Aquelas empresas que a gente viu ali, os organismos certificadores, BVQS, entre outros, que é independente e é reconhecido pelo Inmetro, que atesta que o produto que a empresa realiza, o serviço, o seu processo, o seu sistema atende a determinados requisitos especificados, tá? Especificados pela norma, certo? Cada norma vai ter suas especificações, vai ter seus requisitos. Se a empresa quiser atender, né, a requisitos de normas diferentes, ela vai ter que adaptar os seus processos a diferentes normas e diferentes requisitos. Tá? Então, eu tenho lá 3 certificações diferentes. Então, é bem provável que eu vou passar o ano inteiro, né, sendo auditado. Né? São 3 requisitos, são 3 normas diferentes, né? Imagina, né, então, 3 organismos certificadores, né, constantemente, né, indo fazer essas auditorias na empresa. O que leva a empresa, né, a fazer ajustes muito finos, né, no seu processo, seu produto, né, no seu sistema de qualidade, porque está em constante, né, busca de adequação. Tá? Então, as empresas buscam isso justamente para poder melhorar, né, porque elas entendem, né, que qualidade se relaciona à produtividade, a produtividade se relaciona à competitividade, sendo mais competitiva, a empresa abarca mais mercado, né, com essa relação. Então, as vantagens da certificação, né, ela dá credibilidade à empresa, né, ela está certificada, esse certificado atesta esse nível de qualidade, e dessa forma, né, ela demonstra para o seu mercado, né, que é uma empresa séria, né, que atende a esses elementos. Claro que motiva as pessoas, se o sistema de gestão da qualidade é bem aplicado, né, porque ela vai envolver os colaboradores, né, vai estar em constante desenvolvimento das equipes, das pessoas, as pessoas vão estar participando de fato, né, da existência do sistema de gestão da qualidade. Outra vantagem, né, é que o próprio organismo certificador, como ele certifica diversas empresas, né, por exemplo, aqui no Brasil, né, uma empresa certificadora vai visitar empresas de vários estados, de várias áreas diferentes, com capacidades, né, distintas. E o próprio organismo certificador acaba tendo uma visão muito mais ampla, né, da qualidade do que as empresas em si. E quando ele vai certificar, ele traz essas possibilidades, né? Em geral, o organismo certificador, ele não vai só, né, dizer está certo, está errado, né? Ele vai dar sugestões de melhoria, né? Olha, o requisito é assim, né? Está faltando tal coisa, né? A gente indica, né, seguir tal caminho, por exemplo. E é interessante porque o organismo certificador traz essa expertise, né, de estar sempre, constantemente, né, visitando as empresas e vendo soluções diferentes e acaba diversificando, né, as possibilidades para as empresas certificadas. A desvantagem, é claro, né, é que uma certificação tem custo, né, e geralmente esse custo
né, ele é elevado. Tem o custo da primeira certificação, depois tem os custos da manutenção desse certificado, né, que as auditorias vão ser feitas ano a ano, né, a cada 6 meses, enfim, numa determinada periodicidade, isso é pago. E, claro, a empresa também tem que alterar os seus processos, né, tem os gastos aí relacionados, né, à produção, atualização, revisão de procedimentos, momentos de treinamento e desenvolvimento das equipes, então tem gasto, né, atrelado ao sistema de gestão da qualidade, mas é algo que vai trazer benefícios para a empresa, né, em termos de mercado, então acaba sendo um investimento, né. Como é que ocorre a certificação? A empresa, claro, seleciona a norma que ela deseja se certificar, né, e vai fazer a implantação do sistema de gestão da qualidade a partir dos conceitos e requisitos da norma selecionada. Então, eu vou buscar a certificação ISO 9001, tem seus requisitos. ISO 14000 tem seus requisitos. ISO 45000 tem seus requisitos. Então, cada uma delas vai ter seus requisitos próprios. Tá? Depois de selecionar a norma, de adequar o seu sistema de gestão da qualidade dentro daquela norma, ela vai escolher o organismo certificador, tá? Dentre aqueles que são, então, acreditados pelo Inmetro. Do contrário, né, não vai ter validade, né, aquele certificado. Tá? A partir disso, são realizadas auditorias em conjunto com o organismo certificador. Então, por que em conjunto, né? O organismo certificador é que vai determinar, né, se ele dá o certificado para aquela empresa que está buscando aquela certificação, ou, né, se ele mantém, né, o certificado daquela empresa que já tinha, né, um certificado. Mas por que em conjunto? Porque a empresa deve ter, né, criado um grupo, uma equipe da qualidade, um setor, um departamento da qualidade. E este faz auditorias internas, né, então ele também participa desse processo, né. Antes do organismo certificador ir lá e fazer, né, a sua auditoria, obviamente as auditorias internas já ocorreram, né, para trazer as melhorias desejadas. Depois de auditada, a empresa, né, cumprindo com os requisitos, é claro, vai obter o certificado. Tá? Tem chance da empresa não obter o certificado? Tem, né, se ela não cumprir os requisitos. Tá? Mas também não é algo do tipo, foi feita a auditoria, não cumpriu com os requisitos, então nunca mais, né, ou, foi essa chance, né, agora só ano que vem. Não, né, em geral, o organismo certificador vai dar prazo para ajuste, né, então a empresa fez a implantação, foi feita a auditoria, e aí se identificou lá que tais e tais requisitos da norma não estão sendo cumpridos ou não foram aplicados. O organismo certificador vai dar um prazo, olha, tem aí 3 meses, né, para fazer esses ajustes, daqui a 3 meses, na data tal, a gente retorna e vai auditar esses aspectos. A empresa é reauditada, cumpriu os requisitos, recebe seu certificado. Né? E é claro, depois do certificado, ela tem que continuar evoluindo, né, o seu sistema de gestão da qualidade para aprimorar os seus processos, já que a visão de qualidade é sempre melhoria constante. Né? Então, a família de normas ISO 9000, né? O termo ISO, em geral, né, é uma norma internacional para a qualidade, né? Então, mais propriamente, né, traduzido ali, ISO significa Organização Internacional para a Normalização. Então, é uma norma internacional de gestão da qualidade. Tá? Nós temos aí a ISO 9000 diretamente ligada à qualidade do processo, a qualidade do produto. A 14.000 relacionada à gestão ambiental. E a 19.000 para as auditorias. Né? Então, empresas que vão ser certificadoras, né? As equipes internas da empresa de gestão da qualidade precisam conhecer, né, essa ISO 19.000. Tá? Agora, em geral, para a maior parte das equipes, né, setores, departamentos das empresas, né, são as normas 9.001 e 14.001. Tá? Então,
a nossa norma ISO 9000, né? Ela traz os conceitos a respeito da norma ISO 9001. Então, ela é um texto, né, uma norma, que fala a respeito, né, da 9001, que é aqui, de fato, né, traz os requisitos dos quais a empresa vai ser certificada. Então, na 9001 a gente tem os fundamentos, tem o dicionário de termos, né, fala sempre da última edição, quais foram as alterações realizadas. Então, é como se fosse um grande dicionário mesmo da norma, né, a 9001, a 9000, né, para identificar, então, termos e requisitos que vão aparecer na 9001, que é aqui, de fato, a empresa se certifica. Tá? Quando recebe o selo de certificado, né, ela recebe o selo de certificado ISO 9001. Tá? E a 9004, né, que apresenta as maneiras de atender os requisitos da norma ISO 9001. Então, a 9000 e a 9004 são apoio, suporte à aplicação da norma que, de fato, atesta a qualidade das empresas, né, que são os requisitos da 9001. Tá? A 9000 e a 9004 são elementos de apoio à aplicação das normas de requisitos 9001. Então, na 9001, que de fato, né, vão ter os requisitos que a empresa precisa se certificar, né, ela se divide nestes elementos. Temos alguns itens introdutórios dos requisitos da 9001, né, que vai ali da introdução até os termos e definições. Tá? Muito embora já tenha termos e definições, dicionário da 9000, né, tem orientações de como aplicar os requisitos da 9004. Na introdução da 9001, volta a aparecer esses elementos, tá? Introdução, objetivo, referência normativa, alguns termos e definições. Aí sim vem os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então ela elenca, né, capítulos enormes, né? Cada um desses itens são grandes capítulos, né, dentro da norma, com todos os requisitos do SGQ. Tudo que ele precisa atender, tudo que ele precisa existir e ter, né, num sistema de gestão da qualidade 9001 para a empresa. Tá? Ele trata também das responsabilidades da direção da empresa em nível estratégico. Ele fala da provisão dos recursos necessários à manutenção da existência do sistema de gestão da qualidade. Ele traz os requisitos para a realização do produto, e aí a gente entende, né, produto como um bem ou um serviço, né? E, claro, vai falar lá da questão da medição, análise e melhoria, né? Já que o objetivo é melhorar constantemente. Cada um desses itens, né, são capítulos extensos dentro da norma. Tá? A empresa precisa atender a todos, sem exceções, tá? Para que ela possa obter a certificação e depois, né, ter a manutenção daquele certificado ao longo do tempo. Tá? Então, na 9001, sobre o sistema de gestão da qualidade, que é um dos primeiros aí que apresenta requisitos, né? A empresa tem que demonstrar lá como ela estrutura o seu sistema de gestão da qualidade e a documentação desse sistema. Então, quando vai ser auditado, né, primeira coisa no sistema de gestão da qualidade, a auditoria vai verificar como é que foi feita essa estruturação. Quais os documentos existentes, né, que estruturam esse sistema de gestão da qualidade. Então, o manual da qualidade, né, descrevendo como funciona o sistema em cada área, departamento, os procedimentos, né, como é realizado cada procedimento nas principais atividades da empresa. Então, procedimento de produção do produto A, B, C, D, procedimento de atendimento ao cliente, né, A, B, C e D. O procedimento de realização das atividades dentro do departamento de RH, dentro do departamento de logística, recebimento, expedição, estoque, né? Departamento comercial, marketing. Quais são os procedimentos que aqueles indivíduos que atuam dentro daquela área, departamento, setor, né, precisam realizar para garantir a qualidade da realização do seu trabalho. Então, cada área, departamento, setor, né, cada atividade vai ter um procedimento, uma instrução de trabalho, né, uma normativa. Tá? E isso é uma exigência da norma. Tá? E ela exige também o controle de arquivos dos documentos. Tá?
em geral, nos dois meios, tá? Em papel e em meio eletrônico. Então, a empresa precisa, né, com certeza, ter essa documentação em meio eletrônico, mas ela precisa ter em papel impresso, né, à disposição das pessoas no seu posto de trabalho. Tá? Então, deu um problema no terminal daquela pessoa que realiza aquela atividade, né? E como é que ela garante, né, que, tendo uma dúvida sobre o que deve fazer, tá, a consulta àquele procedimento? Tendo impresso, né? Tem uma garantia também, tá? Que é a versão impressa sempre daquele documento que está em meio eletrônico, certo? Isso é uma exigência também da norma. Tá? A responsabilidade da direção, os requisitos que estão dentro desse capítulo, tá? Como a direção se compromete com o sistema de gestão da qualidade, ou seja, qual é a sua interação, sua participação, né? As reuniões, registros, né? de trabalho desenvolvido pela direção em relação ao sistema de gestão da qualidade. Quais as políticas da empresa, né? Com foco no cliente. Né? Claro, isso precisa estar documentado, descrito como essas coisas são feitas, quais são as ações. Definir e divulgar a política da qualidade, então é papel da direção, né? A definir essa política e como é que é feita essa divulgação, né? Como é que é feito esses treinamentos, esses desenvolvimentos com as equipes. Definir o planejamento e os objetivos da qualidade, quais são as metas, né, estratégicas, porque depois as metas por setor, por área, por departamento, né, elas precisam atender esses objetivos estratégicos da qualidade, definidos pela direção, então isso tem que estar descrito, também documentado, né. Definir as responsabilidades e as auditorias, né, quais são as responsabilidades da equipe de gestão da qualidade, né, as auditorias internas, né, vão acontecer em que prazo, né? E os resultados das auditorias internas, como vão ser debatidos, como vão ser tratados, as soluções que vão ser propostas, como isso vai se estruturar. Definir um representante da direção para conduzir os trabalhos, né? Então, um representante direto da direção da empresa dentro da própria equipe de gestão da qualidade, né? Para conduzir esses trabalhos. Então, tem uma representação direta da direção. Por que a norma estabelece isso? Né? Fica óbvio, né, que em nível estratégico, o CEO da empresa, né, a direção da empresa, eventualmente não consegue fazer esse acompanhamento diário, né, mas ele vai ter momentos que vai estar próximo às equipes. Mas ele precisa, então, de um representante, né, direto para estar atuante dentro do sistema de gestão da qualidade, nesses momentos, né, que o CEO, o diretor da empresa, não puder estar diretamente ligado a isso. Estabelecer canais de comunicação interna. Então, é preciso ter esses canais de comunicação e a comunicação direta da direção com as equipes, da direção, né, com as pessoas que fazem a qualidade de fato. Tá? E é certo, né, realizar avaliações periódicas da sua própria responsabilidade, né, do seu comprometimento, né, com o sistema de gestão da qualidade. Né, fazer uma autoavaliação, né, das suas responsabilidades. Tá? Fato é que, né, a direção vai estabelecer elementos norteadores, políticas e estratégias, né, para a empresa, né, que pode levar a empresa numa direção ou noutra. Né? Então, precisa fazer essas reavaliações constantes. Os recursos. Claro que a gente já falou dos custos, né? Então, tem os recursos financeiros. Tá? Não só para manter, né, mas também para aperfeiçoar o sistema de gestão da qualidade. Eventualmente, né, vão ter que fazer essas aperfeiçoações e aperfeiçoamentos, né, e novos investimentos serão necessários, tá, para acompanhar, às vezes, mudanças tecnológicas, né, novos processos que vão sendo implantados ao longo do tempo, melhorias que vão acontecendo. Claro que temos, né, também os recursos humanos, então, para assegurar a competência, né, e consciência do grupo, fazendo treinamentos, desenvolvimentos, né, dos indivíduos, porque são esses, né, os recursos humanos é que de fato fazem a qualidade acontecer, fazem de fato a existência de uma organização. Né. Tudo demais depende deste recurso aqui, recurso humano. Né. Então, não adianta os demais recursos, né, financeiro, infraestrutura, gestão, se não tiver um bom desenvolvimento humano, né, cuidar de verdade das pessoas, né, motivar as pessoas, criar um bom clima organizacional, uma boa cultura organizacional,
treinar, desenvolver, capacitar. Essas coisas não podem deixar de existir. Uma empresa que quer crescer, quer se desenvolver, quer estar presente no mercado, se desenvolver nesse mercado, né? Conquistar o mercado, ter real faturamento, né? E receita crescente. Senão a empresa estagna ou vai retrocedendo, né? Porque ela está descuidando do quê? Das pessoas. Tá? A gente já falou um pouquinho disso em outras aulas, né? Mas sempre é importante relembrar, né? Isso em geral vai sendo esquecido, né? Vai sendo deixado para depois, né? Dentro das organizações, e aí as empresas acabam caindo nessa armadilha, né? Começa a focar muito em... não que não seja importante, e a norma conta isso para nós, né? Está lá nos seus requisitos. Mas a empresa foca em gestão, infraestrutura, financeiro, custo, né? E aí esquece das pessoas. Não pode esquecer, é um dos itens e é o mais importante, né? E às vezes isso acontece, tá? Outro recurso importante é a própria infraestrutura, né? Para que os indivíduos possam executar o seu trabalho. E, claro, né? Os recursos de gestão, né? Condições, né, de ambiente de trabalho, para que a gestão possa realmente fazer com que as estratégias possam se refletir na prática. Tá? Então, descrever uma estratégia é uma coisa, né, mas dar as condições para que essa estratégia de fato possa ser efetivada é um outro passo. Né? E aí esse esforço de gestão tem que ser prático, né? Então a gente pode teorizar sobre o que quer fazer, né? Descrever o que quer fazer, né? E aí lá na prática saiu uma coisa diferente, porque a gente não deu as condições necessárias para que aquela teoria se transformasse na realidade. Né? É mais ou menos como alguém que quer pintar um quadro e não sabe pintar. Né? Então eu imagino uma obra de arte, mas na hora de executar, né, falta a técnica. Né? Então a técnica, a forma de fazer seria, né, essa analogia aí, né, de que tem que ter a condição, né, necessária para que, de fato, a estratégia se traduza na prática. Né? Então, estabelecemos como princípio de gestão da qualidade, né, que nós vamos, né, focar nas pessoas, desenvolver, treinar e dar os recursos necessários para as pessoas desempenharem um bom trabalho. Mas aí depois, na hora de efetivar isso, né, a gente não determina os recursos, né, com essa finalidade. A empresa precisa atender os seus clientes, né, para um determinado canal, né. Vamos pensar, por exemplo, né, um sistema em que o cliente entra para fazer a sua compra, né, faz a coleta das informações lá dos produtos disponíveis, escolhe o produto, depois de escolher o produto, né, o cliente escolhe ali dentro do sistema da empresa, né, a forma de entrega, né, e aí na hora de fazer, né, a compra, né, ocorre uma falha, algum erro. Aí tem uma área lá de contato do cliente direto com a empresa. Ele quer tirar uma dúvida. Não, aqui na hora de escolher, né, a forma de entrega, né, vi que tem uma disparidade de valores e eu quero saber, né, como é que eu faço essa melhor escolha. Aí ele clica ali, né, para conversar com o atendente. E aí fica 5, 10, 15, 20 minutos esperando porque o sistema é falho. Né? Temos uma equipe reduzida, muitos clientes tentando atendimento. Né? Aí a gente pode dizer assim, houve condições para que os atendentes realizassem, né, um bom trabalho? Não. Teve algum problema no sistema, teve um problema no tamanho da equipe, teve um problema na gestão. Então, esses elementos não são simples, né, na prática, muitas vezes, de serem efetivados. Né? Esses recursos, de fato, devem, né, chegar naquilo que precisa. Né? Claro que a norma trata da realização do produto ou do serviço, né? Certo? Então, ela traz ali alguns requisitos. Sobre planejamento do produto e serviço, né? Como é que esse vai ser executado, né? Como é que se realiza o processo de produção, o processo de prestação desse serviço. Então, isso é determinado, né?
os canais de atendimento ao cliente, os procedimentos para desenvolver, né, os projetos da empresa. Então, isso é um elemento tão importante também quanto um processo de execução do produto ou serviço. Porque desenvolver um projeto, né, deve seguir determinadas normas, regras também, para que o projeto, né, chegue ao final com uma capacidade de ter sucesso. Se a gente não tem um procedimento de como desenvolver um projeto, provavelmente cada um vai pensar de um jeito, vai chegar num resultado diferente, né? E temos chance, né, de projetos não darem certo. Por quê? Não houve um procedimento de como fazer um projeto, tá? Isso é extremamente importante, né? Também para fugir dos achismos, né? Às vezes as empresas querem colocar um projeto em prática, né? Mas elas não sabem como fazer um projeto. Não tem regras, não tem requisitos, né? Aí cai no achismo. Ah, fulano ficou responsável por um projeto. Ele acha que tem que fazer desse jeito. Ele vai e faz do jeito que ele acha que tem que fazer. Mas teve requisitos, teve princípios, obedeceu a regras, né? Teve um olhar sistêmico, analítico, houve participação, né, das pessoas que vão ser objeto daquele projeto, elas vão receber o projeto pronto depois. Isso são coisas que são básicas num projeto, né? E que se a empresa não tem essas regras, né, quem ficar de líder do projeto vai fazer do seu jeito, né? E aí a chance de dar errado é razoável, né? Então é um requisito da norma também, né? Esses procedimentos de como conduzir um projeto. Então, a gente pode cair, né, nesses pequenos pontos aí que podem trazer um insucesso, tá? Tem inclusive, né, ciência, né, de projetos, né, tem o chamado PMI, que é um sistema de montagem de projetos, que é internacional, né, bem conhecido, e que é um suporte, pode servir como suporte, né, a esse requisito da norma, por exemplo, né, seguir as normas internacionais para a condução de projetos, o chamado PMI, pode servir de suporte para isso. Já que nós vimos, né, em aulas anteriores, que nós temos ferramentas, né, de gestão que sim, são não certificáveis, mas servem de suporte a normas certificadas, né? Então, o PMI seria um caso desses, né? Selecione e avalie fornecedores sistematicamente, é um requisito, né, para produto e serviço. Então, ter um sistema também, né, para avaliação de fornecedores. Claro, executar os processos de uma forma controlada e padronizada. Precisa ter, né, um padrão, e esse padrão é obtido através de, né, instruções, procedimentos, normas, e no treinamento das pessoas, né, nesses registros. O próximo item, né, naquela lista de requisitos da norma ISO 9001 é a medição, análise e melhoria. Era o último item, né, ali dos requisitos, logo após a introdução, né, vimos um a um, esse é o último, né, daquela lista, a medição, análise e controle, tá? É um capítulo dentro da norma, e a gente está vendo aqui os subitens, né, e aí cada subitem vai ter, né, os seus detalhamentos dentro da norma. Como a gente falou, são capítulos, né, bem extensos dentro da norma. Então, monitorar a satisfação dos clientes é requisito básico, né, da norma, e claro, criar então esse formato, né, de monitorização de satisfação dos clientes, né. Claro, aqui cabe todos os elementos que a gente viu antes, né, sobre indicadores, né, escolher os indicadores corretos, né, identificar como fazer a coleta adequada das informações, e evitar viés de distorção, né, na medição, ter uma visão ampla da satisfação e não focar em pequenas partes, né, porque isso vai dar uma visão míope ou limitada, né,
realizar auditorias internas para avaliar o sistema de gestão da qualidade. Então, o próprio sistema de auditoria interna tem que, né, realizar esse esforço para que quando chegar às auditorias externas, né, a empresa já tenha feito, né, uma análise do seu processo, já tenha feito melhorias, né, internas. Quando chegar a auditoria externa, ela está, então, preparada, né, para isso. Medir e monitorar os processos e os produtos. Quando a gente fala em produto dentro da norma, né, é um bem ou um serviço, tá? O serviço também é o resultado do processo, então é um produto, né? Então, monitorar os processos, os produtos. Estabelecer método para registrar as não conformidades. O que são não conformidades? São as falhas, os erros, né, que acontecem no dia a dia, né? Então, isso é importante se fazer os registros, né, para que a gente tenha uma coleta de dados, de informações, para analisar e verificar a repetição, né, daquelas situações. Então, por exemplo, um processo produtivo, né, até na máquina, né, se faz esses registros, né, de 100 produtos, 2 saem com defeito. Isso acontece a cada hora de produção. E aí eu tenho um histórico, né, para analisar. Eu vou olhar essa semana de produção naquela máquina. Ó, tem um desvio ali, né, de resultado. É uma não conformidade que está acontecendo. Aí a gente pode agir sobre o desvio, porque eu fiz a coleta dos dados, né, eu fiz o registro dessas informações, e aí eu posso agir sobre. Agora, se eu não tiver, eu não conheço, não sei, né, como é que eu vou agir sobre aquilo que eu não sei? Então, esse é um ponto importante aqui, né, desse item da norma. Claro, analisar os dados quanto à satisfação dos clientes, a tendência dos processos e o desempenho dos fornecedores, né? São elementos fundamentais aí para medir também, né? Não só a satisfação dos clientes, a tendência, né? Para que caminho está indo o processo, está evoluindo, está estagnado ou está tendo problemas, e o desempenho dos próprios fornecedores, porque eles alimentam, né, os processos organizacionais, tá? Muito bem. Essa é a base, né? Os princípios da norma ISO 9001, com base lá na versão 2000. E ela é a versão base, né? Porque as alterações que vieram depois, né, são alterações textuais ou pequenos acréscimos sem alterar a versão anterior, né? Então, na versão 9001-2008, que foi a primeira alteração, né, depois da 2000, né, não foram acrescentados requisitos à versão 2000. Foram feitos apenas alguns esclarecimentos de texto, né, para auxiliar o entendimento. Então, né, troca uma palavra pela outra, né, ou uma frase que poderia estar causando algum tipo de interpretação equivocada, né, melhora o texto daquela frase, né? Então, não há alterações de requisitos, né, mas alterações textuais, tá? Da versão 2000 para a versão 2008. Tá? Isso foi o fundamento principal aí dessa alteração. A última alteração foi 2015, tá? Então, elas acontecem a cada 7 anos, né? Então, pelos nossos cálculos aí, né, 2022, né, ou seja, ano que vem deve acontecer, né, uma nova versão. A atual 2015, né, a cada 7 anos acontece uma nova, então a 2015 foi a última. Essa norma, né, lançada lá em setembro de 2015, substituiu a versão 2008, tá? Então, ocorreram algumas atualizações. Ou seja, não foi retirado nada que já tinha na 2008, muito menos na que já tinha em 2000, né, mas foi acrescentado, né? Houve aumento dos requisitos de liderança. Então, na 2000 já tinha lá, né, requisitos de liderança. Tá? Na 2000 só alterou o texto, né, não alterou os requisitos. Mas agora nessa, 2015, acrescentou-se mais requisitos para liderança, para a gestão da empresa, tá? Para aumentar o seu envolvimento. Foi dada maior ênfase na obtenção dos resultados desejados para melhorar a relação cliente-satisfação. Então, na 2000 já tinha lá requisito cliente-satisfação. Na 2008 foi melhorado o texto. Na 2015
deu mais ênfase ainda àquilo que já tinha nas versões anteriores. Por isso a gente estava falando antes, tá? Que a versão 2000, até hoje, né, ela é a base fundamental de toda a norma ISO 9001, tá? Na 2008, algumas alterações de texto para melhor entendimento. Na 2015 foram feitos acréscimos, né? Nada foi retirado aí daquilo que já se tinha, tá? Então foram esses elementos importantes aqui, tá? Aumento de requisitos de liderança, e foi dada maior ênfase, né, naquilo que se espera da relação cliente-satisfação, tá? Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Perguntas? Como é que tá para vocês? O Eduardo colocou ali bem de boa, tranquilo, Eduardo. A Raquel também colocou tranquilo. A Tainá também colocou um tranquilo aí no chat. A Aline também colocou um de boa. Muito bem. Claro, né, gente, que quando as empresas, né, vão fazer a implantação da norma, todos esses itens que a gente viu e aqueles subitens ali, né, abrem capítulos inteiros, né, da norma. E aí a empresa precisa se debruçar sobre tudo isso, né, e elaborar todos esses elementos, né, de forma detalhada em cada processo, setor e área da empresa. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa que tem, né, uma certificação ISO 9001, por exemplo, a gente vê isso de uma forma mais simples, porque já tá em funcionamento, todos já conhecem, né, já é hábito da empresa. É algo relativamente simples, né? Agora, quando a gente participa de uma implantação, né, a gente vê, né, uma revolução acontecendo, né, dentro da empresa, porque tudo realmente muda, né? A visão, a forma de fazer as coisas, de trabalhar, né, a existência de procedimentos, normas para todas as áreas da empresa, né? Então, a empresa dá uma virada de chave, né, no resultado que ela obtém dentro do mercado. Eu, profissionalmente, já tive essa oportunidade, né, de atuar numa empresa em que foi feita, né, a implantação do zero da norma ISO 9001. Tá? Realmente houve uma transformação completa da organização. Ela saiu de uma situação, né, de uma empresa local, né, estruturada, né, regionalmente, para uma empresa que se tornou, né, uma empresa nacional e depois com inserção mundial. Né. Isso, claro, levou aí algo em torno de 10 a 15 anos para a empresa ter essa inserção mundial, sendo, né, há 15 anos antes, né, uma empresa apenas regional. Né. Então, realmente foi uma virada de chave muito grande para essa empresa. Ou seja, ela fez uma implantação muito boa, investiu de fato nas pessoas, né, e, né, acabou tendo aquelas vantagens, né, que um sistema de gestão da qualidade bem aplicado acaba trazendo. Quando a gente vê, muitas vezes, críticas, né, a um sistema de gestão da qualidade, é porque a empresa não fez, né, o dever de casa de forma correta, né, fez né, uma implantação meio a meio ali, né, e aí não obteve os resultados, as vantagens que o sistema de gestão da qualidade realmente pode trazer, porque, né, houve alguns problemas aí de nível estratégico, né, na empresa, e ela não fez as coisas como deveriam ser feitas, né. Às vezes, né, não teve os recursos, né, financeiros para fazer a coisa como se deve ser feito. Muito bem. Importante quando muda uma versão, tá? Então a gente falou ali que a versão ela troca a cada 7 anos, mas não é de uma forma imediata, né? Então, 2015 teve a nova versão. Então, imediatamente as empresas, né, já tem que adequar tudo que foi alterado, né, lá na norma, né, no mesmo ano. Não, ela tem um período de transição, tá?
de 3 anos, certo? Então, 2015 foi alterado, então até 2018, né, a empresa deve fazer a adequação dos seus processos, procedimentos, normativas, tá? Esse prazo é mais ou menos longo porque depende muito, né, é uma variedade muito grande de empresas, né, e tem situações bem complexas, né, empresas multinacionais, né, que estão espalhadas aí pelo mundo afora, né, e isso se torna complexo, porque a empresa vai ter que fazer alterações, né, em todo o seu parque produtivo. Lembrando que as normas ISO são normas internacionais, né? Então, ela não altera para um país, para uma empresa, né? A norma. Quando ela altera para todo o mundo, né? Então, nós temos aí as condições mais diversas, por isso tem esse prazo de transição, né? A empresa tem que ir 3 anos para se adequar, né? Dentro da nova norma. A nova versão da norma, melhor dizendo. Muito bem, gente. Esse é o nosso conteúdo, né, da aula de hoje, aula 5. O vídeo, né, gravado depois vai estar disponível para vocês ali na barra atividades do Classroom, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo, junto aos vídeos das demais aulas. O slide da aula que a gente acabou de ver, né, vai estar logo em seguida, depois disponível para vocês também no Classroom, na barra atividades, lá no tópico próprio, né, slides das aulas, junto aos slides das aulas anteriores, tá? Fazemos um intervalo de 15 minutos para tomar um café, né? E na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, que é ao vivo, né? Abro a chamada, chamo vocês nominalmente. E depois da chamada, vamos fazer exercícios no nosso Classroom, tá? E nós vamos ali até 11h50, né? Eu posto o último exercício e esses 10 minutos finais ali, né? Fico para quem está terminando o exercício, para quem tiver dúvidas e perguntas para a gente interagir, né? Até o final da manhã ao meio-dia, tá? Durante o intervalo, gente, eu fecho a câmera e o microfone, abro de novo no retorno do intervalo. É sempre importante, né, repetir que quando eu volto do intervalo, eu já estou com a chamada aberta e vamos começar a fazer a chamada. Então, começo já a chamar os nomes. Se vocês puderem, né, é recomendável não deixarem a conexão durante o intervalo, porque aí já estão na conexão, é só voltar, né, e a gente fazer a chamada. O que acontece às vezes? Eu faço a chamada e aí alguém saiu da conexão durante o intervalo, né, vai voltar depois. Aí quando vê já passou seu nome, né, na chamada. Né. Então, né, é recomendável não sair, se puder, né, não sair da conexão, tá? Tranquilo, gente? Podemos fazer o nosso intervalo, então? Às 20, às 30h35. Voltamos no intervalo, então, às 10h35, tá? Até daqui a pouquinho, gente.